Olá, queridos irmãos, todos bem? Crescendo na vertical ou crescendo na horizontal? Espero que todos estejam com saúde, podendo crescer, né? Os mais novos na horizontal e os mais velhos, pouca coisa na horizontal, né? Aliás, crescendo os jovens na vertical e os mais velhos um pouco menos na horizontal, porque daí esse problema faz com que as camisas diminuam. Irmãos, é muito bom voltar a falar com todos vocês, né, sobre o crescimento espiritual. Ontem nós vimos uma coisa um pouco pesada, né? Mas é verdade, né? Nós temos que abrir os olhos, e às vezes para abrir os olhos precisamos forçar, lavar, né? Abrir bem os olhos para compreendermos a verdade, né, das escrituras, né? E nós vimos como é prejudicial o esfriamento que a pandemia nos traz, né? Criamos rotinas, criamos a solidão, né? Criamos também mudanças de prioridades e vem o desânimo. Aí nos afastamos da comunhão da igreja, aí nos afastamos da comunhão da leitura da palavra, daí aos poucos vamos deixando de orar e vamos sendo, infelizmente, vamos sendo levados de lá para cá pela nossa instabilidade na fé. Nós paramos de conhecer Deus, nós paramos de conhecer mais o Senhor. Existia um livro, né, que eu comprei, e quando eu comprei ele tinha o nome de Deus e Deuses, tá? Mas o título original era Teu Deus é Pequeno Demais. Pode ser que nas novas edições estejam como Teu Deus é Pequeno Demais ou Deus e Deuses. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte fala sobre os deuses que nós criamos, e a segunda parte, quem é o verdadeiro Deus. Quando nós conhecemos uma parte só de Deus, imaginamos que ele é só aquilo. Deus é amor. Isso é verdade. A essência de Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Deus nos dá bênçãos, é verdade, mas quantas maldições Deus também dá? Basta ver no texto lá quando fala dos desobedientes recebem maldições, né? Deus só corrige a quem ele ama, não é? E por isso Deus tem que colocar as suas misericórdias novas a cada manhã. Então, queridos, é bom crescer para conhecer, na medida do possível, na medida do revelado nas Escrituras, quem realmente Deus é. Como é o nosso Deus, não é? Então isso tira de nós a instabilidade da fé, tira de nós do departamento infantil, né? O apóstolo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que já é tempo de sermos mestres e não crianças na fé. Né? Veja o tempo de conversão, né, que nós temos que ter esse crescimento, né, na nossa fé. Vamos lá. E hoje começa a ficar gostoso, né? Começa a ficar bom. Como acontece o crescimento espiritual? Como acontece? Em primeiro lugar, quando eu admito que eu não posso mais ser criança. Quando eu admito que não posso mais ser criança. O apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, né? Ele interrompe um assunto. Capítulos 12 e 14, Paulo está falando sobre dons e o uso dos dons espirituais, né? Dons que Deus mandou para a igreja. E ele vê a necessidade de interromper um pouco esse assunto, falar sobre o amor e depois retornar no assunto, porque os dons não são nada se não tivermos amor. Então, infelizmente, queridos, é possível uma pessoa cristã que recebeu dons espirituais, né, que é a consequência da conversão, Deus nos dá dons espirituais conforme Ele aprove, e não amarmos o próximo, não é? Veja bem, eu posso ter o dom de mestre, que eu acredito que deve ser o meu, né? Eu procuro desenvolver esse dom. E daí o que acontece? Se eu usar esse dom de mestre que espiritualmente Deus me deu para a minha fama, para vender coisas
pela internet, vender vídeos. Se eu fizer isso, eu estou usando o dom que Deus me deu para o meu próprio lucro, não é? Então, tem que usar para servir a igreja, para a igreja crescer. Então, queridos, o apóstolo Paulo fala, tem que ter amor. Amor pelas pessoas, amor pelos membros da igreja. E ele fala assim, em 1 carta aos Coríntios 13, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, temos que admitir que precisamos crescer espiritualmente, não ficarmos com apenas o leite, que é muito importante, o leite espiritual. O que é leite espiritual, pastor? Saber que Jesus é Salvador é básico. Saber que nós somos pecadores é básico. Saber que o Espírito Santo habita em nós é básico. Saber que o Espírito Santo nos leva ao arrependimento e nos dá o perdão, isso é básico, mas nós não podemos viver só com isso. Nós temos que viver com coisas mais sólidas. Quem é Deus? Como Deus se comporta? Como Deus nos ama? Quais são os instrumentos de Deus? Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo ou depois do erro de Adão e Eva? Então, nós temos que ter um crescimento maior do conhecimento das Escrituras. E não precisa ir para o seminário. Não. Basta frequentar a escola dominical. Basta frequentar os cultos de meio de semana, onde nós estudamos as doutrinas. Não é? Estamos estudando agora a ordem da salvação. São 9 pontos. A predestinação, o chamado, enfim. Nós estamos conhecendo o que é a igreja presbiteriana no seu âmbito doutrinário. Então não podemos ser crianças espirituais. Temos que crescer. Temos que cultivar em nós o entendimento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios ainda, capítulo 14, versículo 20. Capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Fuja, não desenvolva a malícia. Quanto ao juízo, o juízo que Deus tem, a justiça divina, quais são as partes, como Deus age, como justo juiz, sede homens amadurecidos. Nós precisamos cultivar o entendimento. Pode perguntar 2, 10, 15, 100 vezes. Pode, não fique com vergonha. Né? Não existem perguntas bobas em matéria de crescimento espiritual. Ninguém coloca um sapato se lá dentro do sapato tem um tijolo. Mas se tem uma pedrinha, ele coloca o pé no sapato e depois andando vai descobrir que tem uma dúvida. Aliás, que tem uma pedrinha. E essa pedrinha pode ser a nossa dúvida mais infantil. Não tenha vergonha de perguntar. Não tenha vergonha. Tenha vergonha de não perguntar, porque daí essa pedrinha vai machucando o nosso pé, vai machucando a nossa comunhão, não é? Então, por isso que existem tantos canais para perguntar. Tá bom, queridos? Vamos lá. Cultivar o nosso entendimento. Vamos para Efésios agora. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 13 a 15. Capítulo 4, versículos 13 a 15. Vamos perseguir o ideal cristão. Perseguir, insistir, correr atrás do que é ideal para o cristão. Então, Efésios 4, 13 a 15. Até que cheguemos à unidade da fé. Não? Fé salvadora é uma coisa. Fé como segmentos doutrinários é outra. A fé, a confissão de fé.
A fé presbiteriana, a fé metodista, a fé batista, a fé assembleiana, a fé anglicana, a fé luterana, como é a sequência, como é a confissão de fé deles, né? Por isso que se reúnem. Então vamos lá. Para que não sejais, é o 13, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então é possível ter um conhecimento pleno, pleromai quer dizer uma coisa que transborda. Eu tenho e acabo transbordando para os outros, ou seja, dividir o conhecimento. Né? A perfeita varonilidade. Varonilidade aqui não quer dizer só homem, varão, mas a perfeita firmeza, a perfeita coragem, a perfeita força. Né? Perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo é o nosso alvo. Não é? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O apóstolo Paulo está dizendo que o nosso ideal é correr atrás de uma maturidade, e a maturidade me faz entender que Deus colocou dons especiais para um, para outro, não colocou em todos, o mesmo dom. Um é mestre, outro é evangelista, outro é pastor, outro é apóstolo, no caso aqui. É para que funcione toda junta. Tem coisas que eu, Wagner, não sei fazer, mas eu faço, mas não faço bem dentro do trabalho da igreja. Tá? Por quê? Porque Deus deu um dom, ou dois dons, que são diferentes de toda a necessidade. Por isso que a igreja é um colegiado. Por isso que a igreja é como se fosse uma maquininha. E na linguagem de Paulo, né, é o corpo. Tem coisas que o pastor não sabe fazer, mas Deus fez com que uma irmã fizesse. E tenha esse desenvolvimento. Então desenvolve. Quem é você no corpo de Cristo? Guarde esse nome. Quem é você no corpo de Cristo? É um livro de uma falecida missionária lá da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, Laida Knight. Quem é você no corpo de Cristo? Extraordinário. Vale a pena comprar esse livro. Ele vai mostrar os dons espirituais, né, e as características pessoais de cada um que recebeu esse dom. É tão interessante que quando você começa a ler esse livro, né, você vê lá o capítulo 8, né, tal dom. Você vai lendo lá as características de quem tem aquele dom. Olha, é fulano de tal. Então é por isso que ele faz assim, é porque ele tem esse dom espiritual. Estamos amadurecendo. Estamos conhecendo por que tal irmão tem tantas manias, tem essas manias que às vezes nos incomoda. É porque ele tem aquele dom espiritual. E quando compreendemos que aquelas características do irmão, da irmã, são características dos dons que elas receberam, o nosso amor por eles é maior. O nosso amor por eles é profundo. Nós vemos que quando eles exercem aquela característica, é como se Deus estivesse cuidando de nós. Aliás, somos embaixadores de Deus, né, no ato de nos exortar uns aos outros. Vale a pena. Quem é você no corpo de Cristo? Tá? Laida Lida Knight. Laida Knight, tá bom? Se não me falha a memória, é Luz para o Caminho que vende esse livro. Mas não estou vendendo livros. Vamos lá. Cultivando o entendimento, crescendo para o ideal cristão. Agora, Hebreus capítulo 5, versículo 14. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Participando das verdades mais profundas do Evangelho. Participando das verdades mais profundas do Evangelho. Hebreus 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática
tem as suas faculdades, seu entendimento, né, exercitadas para discernir, compreender não somente o bem, mas também o mal. Jesus disse que devíamos ser simples como a pomba e astutos como a serpente, não é? Ou seja, simples como a pomba, chegou um perigo, já sai voando. E astutos como a serpente, vai se afastando, se afastando, se afastando, mas se for atacada, ela sabe o que fazer. Ela está preparada para responder à razão da esperança que há em nós. Né? É exatamente o que Pedro nos diz. Nós temos que estar preparados para responder. E preparados significa, é porque Deus quer. Não. É porque eu era assim e Deus fez isto, isso, está fazendo isto, isso comigo. Então, a razão da esperança que há em nós. E por fim, né, diz lá a primeira carta de João, primeira carta de João, não é primeira a João. João não recebeu a carta de ninguém. Né? Primeira a Crônicas. Crônicas não é gente. Né? Primeiro livro das Crônicas, primeiro livro de Samuel, primeiro livro dos Reis, primeira carta de Pedro, não primeira a Pedro. Primeira a João, primeira a Timóteo, tá certo? Primeira a Timóteo, tá certo. Foi Paulo que escreveu para Timóteo. Mas vamos ao texto, né? Primeira de João, capítulo 2, versículo 14. Olha só que coisa maravilhosa. Olhem bem que coisa maravilhosa. O que acontece quando crescemos espiritualmente. Primeira carta de João 2, versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Verbo gnosco, conhecer, é compartilhar, coabitar, viver junto, comunhão. Né? Porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Vocês convivem, né? Verbo coabitar não significa apenas relação conjugal, mas é conviver, habitar com, né? Coabitar. Conheceis, de novo, gnosco, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. O verbo permanecer, para João, tanto no Evangelho quanto nas 3 cartas no Apocalipse, né, o verbo permanecer é o que mais aparece em João, nas cartas. Significa a raiz que desce, eu já fiz várias vezes essa figura, a raiz que desce, encontra uma pedra, abraça a pedra e continua. Isso se chama ancoragem, né? Ponto de ancoragem, de âncora. Né? Os jipeiros jogam o estepe num buraco, amarram, né? Cobrem o estepe e daí voltam para o jipe, ligam o guincho, né, mecânico, e daí como está ancorado ou estepe enterrado ou uma árvore, então o jipe sai do atoleiro. Né? Diz o Rubinho, filho da dona Joana, jipe não é sapo para viver no brejo. Eu lembro disso lá, uns 20 anos atrás ele falou isso para mim, jipe não é sapo para viver no brejo. Né? Mas diz aqui que nós permanecemos, a palavra de Deus tem que permanecer em você, jovem, tem que criar uma âncora, tem que ancorar no seu coração, e tendes vencido o maligno. Nós vencemos as tentações, vencemos os dardos inflamados do maligno, vencemos a solidão, vencemos a rotina, ultrapassamos o desânimo, voltamos a colocar Deus como prioridade na nossa vida, não é? É muito bom crescer de maneira espiritual, é custoso demais. Nós temos que ter a mesma ânsia que as crianças têm de virarem adolescentes. Temos que ter aquela ânsia de adolescente querer ficar jovem. Temos que ter aquela ânsia de jovem querer ficar adulto. Temos que ter aquela ânsia de, como adultos, ter a sabedoria dos mais velhos. O que nós não podemos ter é ter a sabedoria dos mais velhos e querer voltar a ser criança. Isso não. Né? Cabelos brancos. Cabelos brancos significa experiência com Deus.
significa que esses de cabelos brancos, notem bem, os irmãos de cabelos brancos e as irmãs que pintam, mas a gente sabe que tem cabelo branco ali embaixo da tintura, né? A permanência deles no templo. Eles não precisam nem orar, nem fazer solo, declamar poesias como a linda Lindóia fazia, né? Ou orar profundamente como Maria Magalhães fazia, né? Uma oração deliciosa. Às vezes nem precisa, eles estão sentados ali, né? Balançam a cabeça, sorriem. Agora não dá para ver por causa da máscara, mas a gente vê quando alguém sorri pelos olhos, né? E a gente vê, queridos, que vale a pena enfrentar todas as dificuldades. Os mais jovens devem olhar para os velhos da igreja e falar assim: eu quero ser que nem ele quando crescer. Experiência, amadurecimento, crescendo na graça e na sabedoria de Deus. Oremos. Santo Deus, como é bom sentir o crescimento. Como é bom saber, ó Deus, que não somos como palha ou como meninos agitados de um lado para o outro, sem saber o que fazer, mas correndo atrás do vento. Como disse Salomão. Senhor, nos faça ancorar na Tua palavra, nos faça, ó Deus, querer conhecê-lo mais e mais. Amadurece a nossa vida. Nós sabemos que tudo vem de Ti. Por isso, Senhor, nos induz a isso. Faz-nos, Senhor, usar a quarentena, usar o isolamento social para termos mais comunhão contigo e conhecê-lo profundamente. É o que nós pedimos em nome de Jesus, nosso amado. Amém. Grande abraço para todos, né? Que Deus abençoe e faça crescer. Não muito de lado. Um abraço.